Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu venho convidar vocês para assistir sobre um treinamento para empresas de controle de pragas no dia 26 de fevereiro de 2025. O Denilson do canal Pragas e Eventos e eu do canal No Controle às 19h30. Nós vamos estar falando detalhes sobre o curso Gestão no Controle de Pragas. Esse curso ele está bem completo, eu desenvolvi todos os capítulos, são 6 capítulos e eu vou falar aqui um a um sobre os assuntos que nós vamos tratar. Quer saber quais são? Então vem comigo! Meu nome é Bruno Fernandes e esse curso, esse treinamento Gestão no Controle de Pragas, ele está dividido em 6 capítulos. No capítulo 1, nós vamos falar sobre cultura organizacional. Toda empresa tem uma cultura. Quando a gente não trabalha uma cultura intencional, acontece uma cultura acidental. Muitas pessoas às vezes pensam, que negócio é esse de cultura? Eu tenho que fazer os meus serviços, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que cuidar dos funcionários, né? Agora eu não tenho tempo dessa cultura, eu preciso me preocupar com as vendas da empresa. Porém, a cultura ela está presente em todos os momentos, desde o primeiro atendimento, vistoria, negociação, na execução dos serviços, no suporte que é dado para o cliente. A cultura é o que os outros fazem quando você não está vendo. E a cultura intencional é o jeito como as coisas devem acontecer na empresa, ou pelo menos como deveria. São os comportamentos atrelados aos pilares da cultura. E aí eu vou tratar mais a fundo sobre isso. Nós vamos montar um cronograma ali para desenvolvimento da cultura. Vamos falar muito mais detalhes sobre cultura. A gente vai falar sobre a visão, que a visão é onde eu quero chegar. Por exemplo, eu durante os 5 primeiros anos, quase 6 primeiros anos da minha empresa, eu não tinha uma visão. E aí eu percebi que a empresa, ela ficou estagnada. Hoje eu tenho uma empresa com uma visão. E depois que eu construí essa visão, a empresa se desenvolveu muito mais. Aí nós temos a missão. A missão é o porquê que você faz o que você faz. Essa é a missão, é o que nós fazemos todos os dias aqui na empresa, ou você faz aí na sua empresa. E a missão atrelada aos valores é como você vai atender os seus clientes ou a sua equipe. Às vezes a gente comenta que está cansado, está de saco cheio da empresa, que não aguenta mais. Mas na verdade, nós estamos cansados, são de pessoas que estão na nossa empresa e não nos representam, não representam os nossos valores. E aí eu vou falar sobre valores também. Vamos desenvolver ali a missão, a visão. A visão ela é desenvolvida única e exclusivamente pelo empresário, pelo dono. Ele que sabe onde quer chegar, né? E aí dentro dos valores, eu vou falar aqui como vivemos e como não vivemos. Por exemplo, nós temos um valor na empresa que é o comprometimento. E aí nós temos lá nos quadros que estão na parede, foi colocados no lançamento do nosso código de cultura, que fala como nós vivemos o comprometimento. E aí, comprometidos a atender as expectativas dos nossos clientes. Ou então, buscando desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional. Então, quem quer trabalhar o comprometimento, quem quer permanecer na empresa, precisa buscar um desenvolvimento, um crescimento, tanto na sua vida pessoal quanto na vida profissional. E como nós não vivemos esse comprometimento? Não contribuindo com ideias de melhorias ou arrumando desculpas e não cumprindo com o combinado. Você falou com aquele colaborador: olha, eu preciso que você se desenvolva, que você aprenda qualquer das responsabilidades ali que ele tem, seja na execução do serviço. E aí ele não está se desenvolvendo, né? Você vai chegar para ele e vai falar: olha, como nós não vivemos o comprometimento,
é arrumando desculpas e não cumprindo com o combinado. Você vai cobrar ele e falar, que não deu para eu estudar aquilo, eu não consegui me desenvolver por isso ou por aquilo. Então, quando a gente tem uma cultura e a gente trabalha essa cultura, tira a pessoalidade. Não sou eu, Bruno, que estou falando. É o nosso código de cultura. Inclusive, fica mais fácil para outro colaborador falar para essa pessoa, ensinar essa pessoa, cobrar ele ali se ele está dentro ou fora dos nossos valores. E aí nós falamos isso para todos os valores. A gente tem 4 valores na empresa e todos os valores nós temos como vivemos e como não vivemos. E aí nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso na live, legal? Nós falamos também sobre atitudes intoleráveis. O código de cultura ele é desenvolvido com diversos pilares, né? Então, tanto a visão, a missão, os valores, cada um deles é um pilar, né? Quando a gente trabalha a cultura, a gente trabalha na fundação da empresa. E as atitudes intoleráveis, elas estão dentro também do nosso código de cultura. Por exemplo, nós temos aqui na empresa atitudes que são intoleráveis: mentira, desonestidade, comodismo, desculpas, arrogância, improdutividade. Cada um vai desenvolver de acordo com o que se passa aí na sua empresa, de acordo com o que você acredita ser intolerável. Nós vamos tratar mais disso também. E aí, nesses casos, você chama o colaborador e fala, olha, essas atitudes são intoleráveis, eu tô te dando um aviso aqui que isso não pode acontecer. Legal? E aí no capítulo, ainda no capítulo 1, eu vou mostrar o código de cultura aqui da minha empresa, tá? Vocês vão poder utilizar, inclusive de referência no curso, eu faço o passo a passo dessa elaboração e deixo arquivos, inclusive o código de cultura da minha empresa, onde vocês podem aproveitar ali, modelar de acordo com a característica da empresa de cada pessoa, certo? E aí no capítulo 2 a gente vai falar sobre processos. O que é um processo? O processo é a receita do bolo, né? Por exemplo, nós trabalhamos com serviço de dedetização. Muitas vezes a gente sabe já o que fazer no cliente e aí a gente ensina para um colaborador como ele tem que fazer, mas só de boca, não tem escrito como é aquele processo, como ele precisa desenvolver. E aí, mais uma vez, volta naquela pessoalidade. Se acontece algo ali que ele não está fazendo de acordo com o que foi ensinado, a gente, mas eu já falei isso para você. Eu já te disse 1, 2, 3 vezes. Fica pessoal. Quando você tem um processo escrito, você tem ali os passos do processo, você vai falar, olha, você está pulando um passo do processo. Então nós vamos falar mais detalhes sobre isso na live e no treinamento, no curso vai estar bem completo também. Nós vamos montar um plano de ação. Um plano de ação, tenho diversos processos que eu preciso montar. Por onde que eu começo? Quais são os mais importantes? Tem um processo da empresa DDX, que é a minha empresa, que são os 10 passos. Eu vou entregar os 10 passos para vocês, vou falar passo a passo o porquê de cada passo, legal? Vamos falar sobre POPs também, tem um vídeo exclusivo falando sobre POPs, qual que é a diferença do processo, que é uma visão mais geral, e o POPs, que é uma visão mais detalhada de algo ali que a gente está fazendo, né? E também uma ferramenta ali para localizar, para você arquivar, para fazer um mapeamento dos processos. No capítulo 3, nós vamos falar sobre seleção e contratação, sobre processo seletivo. Já aproveitando que o capítulo 2 nós falamos de processo, o processo de seleção é um processo, você tem que escrever ele, tem que ter um processo pronto para que, além de mim, outras pessoas também consigam abrir um processo seletivo, fazer as entrevistas e, por que não, também as contratações. E aí nós vamos falar sobre descritivo de cargos, para antes de saber a pessoa que nós vamos contratar,
Nós vamos saber o que ela tem que fazer na empresa para poder apresentar para essa empresa. Muitas vezes a gente sabe, você vai fazer o serviço de dedetização, limpeza de caixa d'água, vai fazer desentupimento também, mas aí na prática ele tem que estar fazendo outras coisas, limpeza do veículo, organização do laboratório, organização ali dos materiais de serviço, após o serviço tem que fazer a limpeza dos equipamentos. Essa descrição dessa vaga tem que ser atrativa. A gente vai desenvolver ali um anúncio da vaga. Depois, para os candidatos que entrarem em contato, tem todas umas etapas que eu vou mostrar para vocês para contratação. Então, eu dividi em 3 etapas aqui, onde eu vou passar passo a passo. Já é uma forma que a gente desenvolve aqui na empresa e dá muito certo. Então, já foi aprovada. Depois, na terceira etapa, já dei até um spoiler aqui que são divididos em 3, né? São 3 etapas. Na terceira etapa, a gente faz uma avaliação básica ali para saber se ele tem as competências básicas para poder trabalhar na empresa. E aí, ao final desse capítulo 3 de seleção e contratação, depois de todo o processo seletivo, vamos dizer que a gente contratou aquele colaborador. Nós precisamos fazer uma integração, né, que são os primeiros dias desse colaborador na empresa. Não é de forma aleatória pegar ele e sair carregando para o serviço. A gente precisa saber dia a dia o que ele vai fazer, o que ele vai aprender. E aí, já passando para o capítulo 4, nós vamos falar sobre treinamento, mas não é o treinamento de controle de pragas, é mais uma validação dos treinamentos. Então, em quantas etapas é dividido um treinamento? Vou falar uma etapa. A primeira etapa do treinamento é eu, que vou dar esse treinamento, me preparar. Eu preciso desenvolver todo o material, estudar o material que vai ser repassado para esse colaborador. E aí nós vamos montar uma tabela dos treinamentos também. Cada assunto, cada tópico é um vídeo que nós só vamos falar de um assunto. Então tem uma tabela ali que eu vou passar de todos os serviços que a gente presta, de todas as pragas, dos equipamentos, um a um. Já tem uma tabela pronta que eu vou estar entregando e desenvolvendo esse material junto com vocês, certo? Também vou entregar uma tabela de avaliação de desempenho com alguns indicadores que nós já utilizamos aqui na empresa, e aí você vai poder adequar a sua realidade, adequar a sua empresa. Nós também vamos fazer uma avaliação comportamental, isso tudo no capítulo de treinamentos, para a gente desenvolver, fazer os testes com aquele colaborador, ver se realmente ele está entendendo o que está sendo passado para ele. No capítulo número 5, nós vamos falar sobre liderança, porque para eu conseguir futuramente que outras pessoas consigam fazer todos esses processos, poder fazer uma seleção, contratação, conseguir treinar outros colaboradores, a gente precisa desenvolver a liderança, outros líderes, tem toda uma hierarquia. E aí eu vou apresentar também o código de conduta, que vai facilitar esse líder tomar as medidas ali que ele precisa. De acordo com o código de conduta, ele sabe o que é certo, o que é errado, como a empresa pensa, e isso tudo dentro da cultura ali, ele vai ficar muito mais assertivo nas tomadas de decisões. E aí no capítulo 6, eu vou entregar algumas ferramentas de gestão, onde nós vamos montar um organograma, que aí cada cargo tem um descritivo, a gente vai montar a estrutura. Por mais que você ainda não tenham pessoas, diversas pessoas trabalhando, mas você já vai montar uma estrutura. Por mais que eu me repito em cada cargo, por exemplo, hoje eu sou o gerente, eu faço serviços, eu faço atendimento comercial, mas a gente vai descrever cada cargo para quando se for contratar pessoas, a gente já saber ali, de acordo com o organograma, qual é a função de cada pessoa. E uma outra ferramenta também que nós vamos falar é sobre o feedback marca. O feedback marca, ele é dividido em momento,
ação, resultado, consequência e alternativa. Então tem toda uma estrutura para se dar um feedback. Eu vou fazer bem detalhadinho também, falando sobre o feedback marca. Aí tem uma ferramenta também sobre ladrões do tempo. Para a gente desenvolver todo esse código de cultura, a gente precisa deixar algumas coisas de lado, né? A gente precisa deixar coisas que roubam o nosso tempo. E aí eu vou falar alguns exemplos. E aí, para fechar com chave de ouro, nós vamos falar sobre PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Para que serve o Plano de Desenvolvimento Individual? Para você pegar colaboradores que já trabalham com você e desenvolvê-los a se tornarem líderes. Esses colaboradores, quando você desenvolve pessoas que já trabalham com você dentro da empresa, essas pessoas já vêm com DNA da cultura da empresa, já estão mais ali ligadas aos valores, já são pessoas que te conhecem, que vão te ajudar a desenvolver todo um time aí de qualidade na sua empresa. Legal? Então, anota aí. Dia 26/2/2025, nós vamos fazer a live do lançamento do curso Gestão no Controle de Pragas. Se você tiver a oportunidade de assistir, já vai ajudar muito. Se você puder adquirir, aí nós vamos fazer todo um detalhamento, vai ter todos os vídeos que eu tive o prazer de gravar um a um, tá? Com muito carinho aí, eu acredito que vai ajudar muitas pessoas, legal? Então, hoje é isso aí. Assiste a live. Valeu, um abraço.